Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao programa inaugural do podcast do Igrejeiros. Hoje estamos com... João Costa. Gabriel Carvalho. Meu nome é Andrew McAllister e esse é o podcast do Igrejeiros. Sejam muito bem-vindos ao programa inaugural do Igrejeiros, um podcast dedicado para falar de música na igreja. Aqui a gente quer falar de teologia, queremos falar de música, queremos falar de instrumento, a gente quer falar de cabo de microfone, a gente quer falar de corda de violão, a gente quer falar de estilo musical e tudo que tem a ver com música da igreja. Todas as conversas que você gostaria de ter com a roda de todos os músicos igrejeiros da igreja, mas nunca pôde ter. Então, fique conosco ao longo de sei lá quantas semanas que esse programa vai durar, esperemos que muitas. Então, começando hoje, vamos primeiro definir o que é o igrejeiro. Você talvez já tenha ouvido falar do músico de balada, o músico de estúdio ou o tecladista de churrascaria, o tiozão do tecladinho Cássio, que fica lá no fundo tocando seus beatzinhos japoneses enquanto as pessoas comem. Mas o igrejeiro é um músico diferente, é um músico que cresceu na igreja, é um músico que só sabe 3 notas e toca 10 músicas diferentes. Gente, o que vocês pensam, João e Gabriel, quando você ouve o que é um músico igrejeiro? Para o pessoal da música, a definição guigueiro é um pouco comum. É muito provável que você que está ouvindo esse podcast já ouviu esse nome, essa designação. Então, acredito que o igrejeiro é o guigueiro da igreja. É um músico de igreja e mais do que ser alguém que toca em cultos, é alguém que entende toda a linguagem muito peculiar desse universo musical que forma muita gente que acaba trabalhando no mercado profissional musical. Então, embora a gente tenha aqui uma abordagem mais leve, até por vezes jocosa do igrejeiro, vai ter muita história engraçada aqui nessas conversas, com certeza, o igrejeiro hoje provavelmente é um cara diferenciado no mercado profissional de música. Você não acha isso, Gabriel? Perfeito, perfeito. E a primeira vez que eu me detive com esse conceito foi na escola ainda, né? Que aí o pessoal da escola descobria que eu tocava algum instrumento e aí me perguntava, você toca onde? Você tem alguma banda? Você toca em alguma churrascaria? Eu falei, não, eu sou músico de igreja. E aí eu me definia dessa forma, e aí eles começavam a perguntar, e aí eles foram me ajudando a formar, tipo assim, quais são as características de músico de igreja? Exatamente como você falou, né? Tem todo um tipo de um cenário, uma característica própria que o músico de igreja passa, que talvez o músico profissional não passe. E aí, talvez por isso até músicos que sejam criados na igreja têm esse tipo de facilidade quando se profissionalizam, porque passam por situações assim, por vezes difíceis e que vão, né, moldando a nossa formação musical. Desde os desafios de ter que tirar a música na hora, até tirar a música em fi, bemol, menor, com gente que não sabe, não entende de música na hora de cantar. Eu mesmo também, no colégio, piso frio, né? A gente pé direito de 20 metros. É acústica de santuário, é instrumento ruim, é corda enferrujada, é pele de bateria quebrada. Meu Deus. É rasgada, essas coisas. Eu lembro no colégio também, mesma coisa. Uma vez trouxeram uma banda, era Natal, e trouxeram uma banda, se não me engano, era de um colégio católico, uma pegada meio militar, e eles tocaram hinos tradicionais de Natal. E eu virei pro professor e falei, eu posso acompanhar na bateria? Ele, você conhece essas músicas? Não, na minha igreja a gente toca hino de Natal e eu toco na igreja. Ele, tudo bem e tal. E eu acompanhei junto com eles e o pessoal chegou, nossa, a gente nunca viu alguém acompanhar a música assim. Eu sou de igreja. Tá, você é de igreja. Então já tem aquela identificação natural, né? Ele é músico igrejeiro, já parte de quase que uma cosmovisão, um imaginário social do que é o músico de igreja. Bem, eu comecei a tocar na igreja, eu com, acho que meus 7 anos de idade, eu virei pro meu pai e falei, pai, eu quero tocar bateria, né? Filho do pastor, pastor ou bispo na época, nem lembro, neto do fundador da igreja, eu era aquele que corria para a bateria no final do culto e queria tocar de qualquer jeito. Eu virei pro meu pai e falei, pai, eu quero tocar bateria. Ele falou, ótimo, você vai aprender teclado primeiro. E você tem que fazer teoria musical, e eu fiz durante 1 ano teclado, abandonei.
e só fui pegar na bateria depois com 12 anos de idade, no final do culto. Eu subia no púlpito lá, a banda ainda arrumando as coisas, e o rapaz da guitarra, se não me engano, ele virou, ó, conta 8 na mão, conta 8, aí no 2 do 4 você vai bater a caixa, no 1 e no 3 você vai bater o bumbo, e vai fazendo assim, assado, e ele ia me acompanhando, eu fui pegando. Aí depois eu toquei no colégio, tinha música no colégio, mas eu já tinha a base da igreja. Nos juniores a gente ia lá tentando, meu pai ia para a igreja durante a semana, quando eu estava de férias eu levava um Discmanzinho, olha a nossa idade aí, né? Enfim, levava o CDzinho para ouvir, só para denunciar mais a idade, né? Eu ia lá ouvir o DC Talk, as bandas que eu ouvia da época, né? O Third Day, no começo de carreira, e tentava acompanhar na bateria. Aí meu pai tinha um violão em casa, e eu gostava de brincar com aquele violão, e eu virei pro jovem que na época, nem jovem, adolescente a gente era, virei pro guitarrista, me ensina 3 notas aí. Aí ele me ensinou uma música de uma árvore qualquer aí, que quem já sacou a referência já sabe qual música que é, né? Olhar, enfim. E aí fui aprendendo, você vai pegando uma música ali, você pega uma cifra depois do culto, pega o cifra clube, aprende 3 notas, aprende 4, vai sacando nota no violão, vai tocando junto, ensaio de sábado à tarde, e aquele músico de igreja, né? Você entende de violão? Sim. Você toca quantas músicas? 3. Então, o louvor hoje vão ser essas 3, porque o cara do violão não veio, e é você que vai tocar, tem outro baterista. Então tá. E o baixista, faltou? Tá. Você toca baixo? Não. Então, você toca violão? Toco. Então, é só tocar o violão, só que sem o acorde, é só a tônica. Toca o baixo, vai. Então, já toquei, já dirigi louvor, já toquei bateria, já toquei violão, já toquei teclado, não bem, assim, arranhei, cobri o dia que o tecladista faltou o culto e o guitarrista tinha levado a guitarra para trocar as cordas e só sobrou eu para fazer o louvor. Eu sabia 3 músicas no teclado, e o louvor daquela noite foram 3 músicas no teclado com o Andrew à frente. Então, mas é engraçado como que o músico de igreja vai aprendendo as coisas na marra, né? Eu fui ouvir, acho que já com pelo menos 6 ou 7 anos de bateria, que tinha que juntar o bumbo com o baixo, sendo que eu estava acostumado na igreja a tocar só com meu pai no teclado e eu na bateria. Então eu nunca tinha pensado em juntar bumbo com baixo, porque nem baixista a gente tinha, ou só ficava ouvindo que meu avô, o Bispo Roberto, gostava de baterista que tocava com aqueles pincéisinhos, né? As vassourinhas que não faziam tanto barulho. E desde então tem sido assim, eu fiz meia dúzia de aulas, o resto você pega na marra, e quando falta o guitarrista, eu viro guitarrista. Então, essa foi mais ou menos a minha caminhada, a minha formação de igrejeiro. João, como é que você começou na música de igreja? Eu comecei na música de igreja 6 meses depois que eu cheguei na igreja. Considerando que eu já tocava punk rock hardcore desde os 12 anos de idade, eu cheguei na igreja com 19, e não pensem que esses anos foram anos de estudos de música. Eu posso dizer que eu obedeci o clichê do músico de punk de 3 acordes com toda a vontade. E ao ponto que eu tinha uma guitarra, todos sabem que a guitarra tem 6 cordas, eu tirava a primeira e a segunda, a mi, a si, porque só me interessava tocar com as 4 últimas cordas, vale lembrar, calibre 013, ou seja, eu queria extrair o som mais pesado da minha guitarra, que na época era uma ESG. Você ouvia MXPX e Dogwood? Isso era musiquinha pra dormir, né, cara? Eita, tá, então eu não ouvi punk rock, eu toquei outra coisa, deixa pra lá. Isso era mais pop, né? Mas era legal, eram bandas legais. Mas o início da minha caminhada como músico de igreja se deu numa igreja batista que eu comecei a frequentar, que vivia uma experiência de renovação musical. E, durante muito tempo, nenhum cara que tocasse guitarra elétrica, nome bem anos 70, não entrava guitarra elétrica naquela igreja há 20 anos, aproximadamente. E estava eu lá congregando naquela igreja, visitando aquela igreja, eu não era membro, era uma igreja de bairro que era mais próxima
da igreja onde eu comecei a minha caminhada cristã, então comecei a visitar aquela igreja batista. E logo que souberam que eu era o punk do bairro, ou seja, o cara que anda com uma guitarra elétrica para lá e para cá, falaram para mim, cara, vamos fazer um ensaio aí, a gente quer colocar uma guitarra, faz falta. E eu, como sempre olhava, ia no culto, não via ninguém tocando guitarra. Mal sabia eu que eu fui a cobaia do experimento guitarra elétrica no culto de uma igreja batista semi-tradicional. Vanguarda. No início dos anos 2000. Pioneiro. Então vocês podem imaginar a tragédia que foi um garoto chegando com uma guitarra SG, como já falei, com apenas 4 cordas e apenas um pedal de efeito, que era um pedal da fabricante Marshall, um pedal de distorção mais pesado da época, e com um amplificador Marshall também. Então vocês podem imaginar que tipo de experiência que foi. Eu lembro que tinha aquela música Rompendo em Fé. Eita! Que era tipo uma baladinha, né, e tal, e eu tinha que tocar aquela música que tinha um solinho bem açucarado no início e tudo mais. E eu tive que reproduzir aquilo. Não foi uma experiência das mais audíveis, imagino eu, para a congregação e pelo olhar também fixo do pastor em mim, do pastor da igreja em mim. Mas, assim, esse foi o começo. E foi uma jornada muito legal, porque eu ainda tinha banda de punk, banda de hardcore, depois eu evoluí para banda de metal, né? O Pokémon evoluiu. E eu tinha uma banda paralela de metal cristão e tocava no louvor da igreja. Só que eu aprendi a tocar música de igreja. E uma coisa legal do igrejeiro, do músico igrejeiro, é o senso de comunidade. Eu acho que dificilmente, por mais que a gente tenha todas as dificuldades, e nas nossas conversas aqui a gente vai falar dos desafios e dificuldades também que o músico de igreja enfrenta, mas uma coisa que é muito legal e que eu acredito que acontece pouco em outros contextos é o nível de cooperação mútua que existe entre os músicos de igreja. Parece que existe uma sincera voluntariedade do músico mais experiente a ajudar o músico que está chegando. Eu, pelo menos, nas minhas experiências, eu vivenciei isso, aprendi bastante na observação e na caminhada com os irmãos, como timbrar uma guitarra, como equalizar um amplificador, como programar os melhores efeitos nos pedais. Eu, que durante muito tempo toquei guitarra elétrica, né, como falei aqui, foi muito produtivo esse tempo, e eu acho que isso é um diferencial. Se tem uma coisa que eu posso falar, tirando toda a parte mais jocosa dessa história, é o senso de comunidade que o igrejeiro tem. Isso é uma coisa engraçada que eu comecei, você começou no caminho inverso, né? Você veio da música já de fora da igreja para dentro da igreja. Eu comecei a já tocar dentro da igreja. Uhum. E por muito tempo, e até hoje eu me pergunto assim, como é que alguém começa a tocar numa banda fora da igreja? Como é que você junta 2 pessoas que nunca conversaram para falar, você toca guitarra, eu toco baixo, então vamos juntar, vamos arrumar um baterista e tal. Na igreja tá todo mundo lá. No meu colégio ainda tinha lá a banda, você sacava rápido quem era quem. E fora talvez uma família que tem muito músico, onde você tem pais incentivando, né? Eu sempre me perguntei, como é que alguém do zero decide pegar um instrumento? Talvez, sei lá, meu pai um dia teve um violão que ficou lá no fundo do armário, um dia eu peguei aquele violão, comecei a brincar e descobri um vizinho que tinha. Eu sempre tive muita curiosidade de entender como que pessoas fora da igreja pegam um instrumento pela primeira vez e qual que é o incentivo para tocar junto, se não de, vamos formar uma banda para tocar em baile de colégio, ou tocar na festa de 15 anos da minha prima, sei lá. Na igreja o objetivo está muito claro, a gente junta o quê? Para tocar no culto, né? Aí vai ter a apresentação das crianças, da banda dos adolescentes, da banda tal, da banda tal. Mas isso é assunto para outro programa. Gabriel, como é que você começou a tocar na igreja? Como todo bom igrejeiro, pela necessidade, né? Minha família frequenta a igreja desde que eu tinha 5 anos e aos 12, meus pais iniciaram a jornada de uma plantação de uma igreja. E aí estava lá eu com meus 12 anos, meu irmão com 14, 15, e a igreja, como toda pequena igreja, começando, não tinha nenhum músico.
E aí olharam pra gente e falaram, é isso que a gente tem, então... Mas vocês já tocavam alguma coisa? Zero. Vamos Zero? botar os meninos na aula. Então isso é essa molecada que não pode dizer não, a gente vai botar lá na frente, basicamente. Exatamente. Ah, bom saber. A gente só tem eles. Chegaram assim, olha, a gente só tem vocês, não tem nenhum músico, então vocês vão ter que aprender um instrumento pra tocar na igreja. Eu falei, tá bom. Mas Tá. pelo menos deixaram a gente escolher, né? Aí eu escolhi bateria, meu irmão escolheu tocar teclado. E aí durante 4 anos e meio, depois chegou um menino para ajudar a gente no violão, mas durante 4 anos e meio tocamos ininterruptamente todos os cultos possíveis e imagináveis daquela igreja. É uma baita escola isso. É, terça, quinta, sábado, domingo, e qualquer culto, inventava um culto outro dia, e a gente estava lá. E, de fato, foi uma baita escola, porque poucas pessoas ali conheciam de música. Então, a gente teve que aprender na raça, né? Na luta, buscando ensaiar, buscando cifra. Isso, gente, denunciando já a idade novamente, há 18 anos atrás. A gente começou a baixar música na internet, a internet era novidade pra gente, né? Site de cifra, tudo muito novo, e a gente ralou, quebrou pedra, né? Você usava Napster ou Kazaa? O casar e depois Emule. Nossa, Emule. Casar, depois o Emule. Alguém aqui usou Audio Galaxy? Audio Galaxy. Audio Galaxy. Meu Deus. Primeiro álbum completo que eu baixei foi o álbum Blessed, do Hillsong, de 2002. Eita! E Você aí, já pediu perdão por esses pecados, né? Já pedi Eu perdão. também. João? Também. Tá bom. Hoje tem Spotify, hoje todo mundo é santo. Rapaz, o pessoal de hoje é muito abençoado, né? O pessoal tem Cifra Clube. Gente! O pessoal não precisa pular o muro da igreja para ensaiar, como eu e meu irmão já tivemos que fazer. Peraí, o quê? Não, volta. O quê? A gente já teve que pular o muro da igreja para ensaiar, porque o portão de fora tinha uma chave que ninguém tinha, e a gente teve que pular para chegar lá para ensaiar. Então são... Ah, tá. Eu já fiz isso também. No caso, na época, o porteiro tava dormindo mesmo. Olha aí, hein? Eu pulei o muro e descobri o porteiro dormindo dentro da igreja. Mas, enfim. Então, os jovens de hoje... Ai, gente, eu virei essa pessoa, né? Os jovens de hoje nunca vão saber o que é aquela pasta de plástico Ai, meu Deus. toda mofada, com um cheiro de ácaro, com aquelas letrinhas vermelha e preta, né? Eu não sei se na igreja de vocês era assim. Aqui era a letrinha, as notas eram em vermelho e a letra da música era em preto, né? O meu era tudo preto, que a minha impressora não tinha tinta colorida. Nossa, hein, cara. Não, e essa coisa de tocar todo mundo junto, né? Eu lembro que a gente tinha uma banda na época, coisa semelhante do Gabriel. Na época o pastor da igreja pegou, esse aqui gosta de bateria, esse aqui gosta de guitarra, tem mais um, você gosta de baixo? Pode ser. Tá, você é o baixista. Aí juntou os 3 e pagaram pra gente fazer a aula de música, né? Então a gente ia junto com o líder da juventude na época para a escola de música, cada um tocava o seu, e o domingo à noite nós éramos a banda, né? E eu não sei a razão, o que levou ao quê, mas eu sei que a gente deve ter tocado pelo menos uns 4 meses. Era as mesmas 4 músicas todo domingo à noite. Eu não sei se o pastor não tinha paciência da gente ensaiar, porque tinha vezes que a gente tocava mal, a gente não sabia tocar, verdade, né? Verdade seja dita. E eu me lembro até uma vez que o pastor, assim, a gente estava muito mal, estava desencontrado, a guitarra estava alta, baixo estava alto, bateria estava fora do tempo, e quando acabou o louvor, o pastor olhou para a congregação, olhou assim para a gente e falou, gente, são esforçados, vai, vamos, palmas para ele, a gente não sabia se ficava sem graça, ou se agradecia, ou se pedia desculpa. Aplausos de consolação. Não, o que importa é o coração, né? Tá. Nossa, eu lembrei agora da primeira vez que eu dirigi louvor na igreja. Eu acho que eu ainda tinha cabelo de surfista, porque eu tinha cabelo no ombro. Não imaginem isso, gente. Não imaginem isso, pro seu bem. Minha esposa se recusa a ver foto minha dessa época, pra você ter uma ideia. Eu não tinha barba e tinha cabelo no ombro. Mas eu devia ter 17 anos. E aqui na catedral... Tá perdoado. Tá ok. Era bem DC Talk seu visual, então. Sim, né? Kevin Max, né? Então, mal sabia eu que estava emulando lá, canalizando minha pré-adolescência, né? Do Jesus Freak e por aí vai. Mas eu fiquei de pé, eu com meu terno e gravata, e tinha uma irmã sentada na primeira fila, só que ela estava sentada, aliás, ela estava de pé, virada para trás, né, conversando com alguém na segunda fila.
E ela não viu o pastor subindo, porque no caso era eu e não o pastor. E eu fiquei de pé e aí eu falei, ó, boa noite, irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vamos ficar de pé. E ela virou e olhou para mim com a cara e soltou, na maior inocência, para minha vergonha, soltou um "Ai, que lindo!" E aí eu olhei pro lado pra banda e a banda, todos os meus amigos olhando pro chão e eu querendo olhar pro chão e eu olhando para um lado pro outro procurando algum socorro e aquela senhora que tinha me visto adolescente lá achando a coisa mais linda do mundo, eu dirigindo louvor. É difícil. É uma escola. É difícil. É uma escola. E, de fato, essas coisas que... Tá, vamos lá. Realidades que só igrejeiro conhece. Que só o músico de igreja sabe. Eu lembro uma vez, eu tinha até um blog, o extinto blog do Andrew. Eu escrevi uma postagem, foi, se não me engano, 46 situações que todo músico de igreja conhece. Acho que aquele foi meu post mais lido. Na época, até um cantor gospel compartilhou o texto. Foi um negócio assim... Mas foi aquela coisa, né? Do músico igrejeiro encontrar outro e falar: você também é igrejeiro? Também só. Já aconteceu isso com você? Aconteceu... Meu Deus! Aquela coisa que aconteceu comigo. Tá. Então, acho que pra mim o top 3... bem, não vou contar os 3... Até porque é conteúdo para o nosso podcast. Até porque é conteúdo, né? Aliás, se alguém tiver uma história engraçada para compartilhar conosco, por favor, mande para nós, mande pro meu Instagram, você pode ver aí nos links depois, ou e-mail, que seja. Mas coisa que só igrejeiro conhece. Eu lembro uma vez a banda da igreja, no sábado à tarde, culto dos jovens, a banda toda decidiu ir pro cinema junto. E a gente falou... eu era sempre chato da turma, que eu era o filho do pastor, né? Aí eu ficava, gente, mas vai dar pra voltar a tempo do ensaio? Vai dar pro ensaio? Não, dá, claro que dá, claro. Eu sei que o filme atrasou, a gente pegou o trânsito, a gente chegou, 10 minutos antes do culto. E o líder da juventude virou e falou, não, hoje vocês não tocam, hoje vocês vão ficar no banco. Aí todo mundo com aquela cabeça toda uma cabeça abaixada, não, perdoa, a gente se arrepende, Deus perdoa, tá, aquela coisa e tal. Então, naquela noite... O culto, o louvor foi o líder de juventude no microfone e sua esposa no back. E os dois eram empolgadíssimos. Eles até hoje são referência para mim, louvavam com um vigor assim, como poucos que eu já vi antes. Então tá a banda toda sentada na primeira fila, arrependida, tá o pastor dirigindo o louvor, só com vozes, né? E a música tá lá no verso e tá indo pro refrão e, de repente, o líder vira pra congregação e ele vira assim, só as vozes! Aí ele olha pra trás pra onde estaria a banda e ainda faz um sinalzinho com a mão pra gente parar de tocar. Aí, claro que a banda não conseguiu continuar arrependida, né? A gente se acabava de rir no meio do culto, se segurando pra não rir, porque não podia rir, porque só as vozes e o pastor com o coral dos anjos, coral celestial lá junto com ele, e na cabeça dele a orquestra tava toda montada, só faltou, no caso... A gente, músico de churrascaria vai ter uma história dessa? Fala sério. E você, que vocês já passaram? Vai, fora pular o muro da igreja para ensaiar. A gente uma vez indo para um retiro, eu não sei porquê, foram 3 ou 4 bateristas para aquele retiro e esqueceram a caixa da bateria. E numa época que você não tinha essas facilidades de ligar para um, para outro, para mandar trazer, e o pastor só iria na igreja, no retiro na segunda-feira. A gente ia ficar 2 dias inteiros sem uma caixa da bateria, e no retiro o povo toca o dia inteiro, aquela caixa ia ser muito usada, até que eu tenho a brilhante ideia, olho para o canto, vejo aquelas cadeiras de ferro, de bar. Ai, não. Eu falei, isso faz um barulho agudo instalado como uma caixa. E Pelo usamos uma cadeira de ferro durante durante 2 Pascoal faria isso. Durante 2 dias inteiros, como caixa de bateria. Meu Deus. Hermeto Pascoal, gente, momento dicionário, momento... Hermeto Pascoal, glossário igrejeiros. É um músico, um multi-instrumentista lendário na música popular brasileira, pela sua extrema capacidade de tirar sons até da sua própria barba. Se você tiver curiosidade, coloque aí no Google, no YouTube, Hermeto Pascoal. #igrejeiros também é cultura. Uma outra situação que eu fiquei assim...
Desculpe, só interromper rapidinho. Essa foi a caixa no retiro. É semana passada, você teve uma, né? Rapaz, isso foi um problema também do retiro. Essa eu não tô sabendo. Ele postou no Instagram, nos stories dele, Olha cara. aí. Levaram o contratempo, o hi-hat, e a igreja está com um só. Levaram pro retiro. E eu fui tocar no culto da igreja, e aí fiquei sabendo no dia anterior que estava sem o contratempo, o hi-hat lá. Eu falei, e agora, o que faremos? Aí eu falei, Não tendo uma mesa de bar, né? não tendo uma cadeira de bar na igreja, graças a Deus, eu falei assim, poxa, eu acho que na igreja tem uma panderola, acho que vai dar certo. Aí aquela coisa que bateu no fundo assim, né? Poxa, será que a panderola está lá? Será que ela não foi também pro retiro? Aí qual é a brilhante ideia que eu tenho? Olho para os brinquedos do meu filho de 1 ano e 8 meses e acho um pandeirinho do Mickey Essa foto de foi 1,50 do amigão. Eu falei, poxa, 1,50, se quebrar não tem problema, eu compro outro para ele. E aí levei e fiz uma gambiarra. Pessoal, amigão, para quem não é do Rio de Janeiro, eu acredito que essa loja é apenas do Rio de Janeiro, é uma loja de atacado. É Taquara ou Curicica? O quê? Em vários várias lugares. partes do Rio de Tem vários Janeiro. partes. E vende quinquilharias. E daqui Pelo amor de R$5, de R$1,50, como ele falou, talvez você que é de fora do Rio de Janeiro não conheça o amigão. É tipo loja de R$1,99, né? Aquelas coisas. Loja Bandeirantes, Isso, ou sei lá. imagine uma mega store de R$1,99 é o amigão. E é verdade, só foi uma experiência recente, cara. Né? Então daqui a pouco eu vou montar uma bateria completa de improvisado. Eu acho que uma coisa que só igrejeiro conhece é tocar em vigílias. Cara, tocar, assim, horas e horas e horas a fio. Ainda mais nós aqui, de tradição pentecostal, sabemos bem o que Sim, é tocar em uma coisa que a vigília. gente não falou rapidamente. Seu histórico de igrejas. Hoje, todo mundo aqui é da mesma denominação, né? Pentecostais reformados. João passou por quais igrejas? Batista, que você falou? Sim, eu tive a minha experiência com o Senhor Jesus numa base missionária, que eu fiquei durante alguns meses, congreguei numa igreja batista semi-tradicional, acho que a gente pode falar disso mais à frente, não vamos perder tempo, e grande parte da minha jornada cristã foi na igreja Vineyard, uma igreja bem popular aqui no Brasil e no mundo pelo seu ministério de louvor. É, pentecostal clássico, né? Uma Digamos. terceira onda, né? Uma igreja mais carismática do que necessariamente pentecostal, mas bem aberta ao uso da música como parte da experiência sobrenatural durante o culto. E Gabriel foi metodista? A primeira, metodista, exatamente. Antes de ser na Igreja Nova Vida, eu fui da igreja metodista, só que com um detalhe interessante. Uma igreja metodista que havia passado por uma renovação espiritual. Então, na prática, era uma igreja pentecostal. Maravilha. Bem, eu nascido, criado, crescido, se tudo der certo, sepultado na igreja cristã Nova Vida. Enfim. Você tava falando, vigília. Eu acho que só quem é igrejeiro, e aí vale uma deferência em especial, você um pouco proselitista aqui aos pentecostais, e uma coisa que vale a pena também destacar sobre a vigília, a experiência de vigília, que só um igrejeiro tem, acredito que, em especial, o igrejeiro pentecostal ou carismático sabe o que significa tocar em vigílias. Isso é uma experiência que nenhum músico da noite tem. Às 3 da manhã, às 5 da manhã, para acordar o pessoal. Em especial quando você é músico de uma igreja pequena. E, invariavelmente, todos nós aqui já passamos por isso. De sermos membros de igrejas com uma membresia mais reduzida e ser parte da banda, ou talvez o único músico, como eu já fui em uma determinada vigília, há uns 15 anos atrás, durante toda a noite. De 9 da noite a 5 da manhã. Você não tem mais dedos, você não sente mais nada. Era guitarra? Hã? Era guitarra? Não, era violão. Já estava tocando violão de aço, Tá, claro. tá. 012. Crafter. Era um bom violão, mas não tem bom violão que aguente essa experiência. Mas é, no mínimo, curioso. É isso aí. Esse é o Igrejeiros. Só conhece um igrejeiro quem é igrejeiro. Só sabe o que é ser igrejeiro quem
cresceu, nasceu e cresceu e treinou e aprendeu as duras penas dentro da igreja. Se você conhece outro igrejeiro, manda esse programa para ele. Vai que tem história para contar, se identifica. E se você tiver uma história de igrejeiro para contar, manda pra gente. Pode me catar no Instagram. Eu não lembro do meu Instagram agora, mas tudo bem. Tá anotado aí. Facebook. Manda pra gente. E por hoje é só. Até o próximo programa do Igrejeiros.